1 Samuel, versículo 9 em diante, vamos fazer a leitura. E temos o título, a oração e o voto de Ana. Glória a Deus. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Elias estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe dareis um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu não sou uma mulher angustiada de espírito, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que a tua serva, glória a Jesus, não pense que a tua serva é ímpia. Eu estava orando assim, até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o caminho, comeu algumas coisas, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana como sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, por dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor para ficar lá para sempre. Até aqui, irmandade, amém? Texto que lemos. O primeiro livro de Samuel, todos nós conhecemos, Samuel, sacerdote, profeta e juiz, né? Aleluia, glória a Jesus. Através dele, Deus, aleluia, Israel estava aos cuidados de Deus pela pessoa de Samuel, a qual nós sabemos que é uma transação, o livro de Samuel, juízes, reis, glória a Jesus, glória a Deus, a qual todos nós sabemos que a leitura que fizemos é no Velho Testamento, o tempo da lei, qual Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nesta época, através do profeta Samuel, estava cuidando do seu povo, estava julgando a ele, aleluia. Mas, como para o ser humano, muitas das vezes, aleluia, tudo que lhe é oferecido não é o bastante, eles queriam mais, né? Essa é a ganância humana, mais e mais e mais e mais e mais, sem ter, aleluia, fim, meus irmãos, aleluia. Mas nós sabemos qual será o fim do homem e da mulher, aleluia, glória a Jesus. Tanto
lado A e lado B. Glória a Jesus. Samuel, aleluia, como estava Israel, sabemos bem, claro que quando morria um juiz, passava algum tempo, aqueles mais velhos morriam, os mais velhos, e Israel ia idolatrar. Ia fazer para si outros deuses, conhecendo ao Senhor. Aleluia. E nesse tempo eles já sabiam, eles já contavam aos seus pais o que Deus realizou. Se nós temos esta informação do que Deus fez, aleluia, em Israel, desde o Egito para cá, até chegar na pessoa de Samuel, aleluia, como lá essa prática oratória é comum, e sabemos que foi-se os manuscritos queimados, mas por causa desta prática, aleluia, dos sacerdotes nesta época, aleluia, eles novamente reescreveram tudo aquilo que tinha. Que, como é lindo, meus irmãos, temos contato diário, né? Ouvinte diário da palavra de Deus, né? Para alimento espiritual, aleluia, para guia em situações, aleluia, né? De difícil, glória a Deus, de difícil para o homem, para a mulher resolver, né? Mas Deus sabe quando nós damos o passo errado, aleluia, glória, mas também Ele sabe como nós damos o passo certo, aleluia, glória a Jesus. Eu não sei, a gente sente no coração um pesar, um entristecimento, né? Nós damos um passo que não foi de agrado a Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos toca para que nós revemos, aleluia, glória a Deus, o que nós fizemos, as nossas opções foram feitas ali, né? Porque é grande o leque hoje em dia, né? De coisas para acessarmos, para fazermos, né? Aleluia. Mas só existe um caminho que leva para o céu, né? Jesus de Nazaré. Aqui, meus irmãos, no contexto histórico, aleluia, glória a Deus, religioso, presente na época de Samuel, o povo estava, aleluia, vivendo da forma que estava vivendo ali pela casa da aliança sacerdotal de Eli, seus filhos, Orfim, Finéias, e o Senhor estava precisando levantar alguém, tipo da lei, aleluia, porque no nosso tempo ele já levantou, né? Glória a Jesus, o seu filho Jesus, né? E nós vamos até a ele em oração, mas para agradecer, não é verdade? Mas para dizer, Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor, como Tu és bom para mim, glória a Deus, glória a Jesus. E aqui, o povo anualmente, como nós estamos fazendo aqui, em alguns dias da semana, aleluia, glória a Jesus, e ao Senhor com o seu animal, com a carne, para ser sacrificado ali, ou entregue a carne ao sacerdote para fazer expiação pelo seu pecado e também adorar a Deus. No templo em Siloé, como lemos claramente aqui, meus irmãos, e como os personagens da história, que é o Cana e Ana, também havia uma terceira pessoa, Penina, que nesta época em Israel, o homem podia ter mais de uma mulher, né? Como temos a Penina, qual tinha filhos constantes, mas Ana é estéril. Muitas pessoas, às vezes, o que em nossos dias atuais, a esterilidade em uma profissão, talvez, não consegue deslanchar, a mente parece que não abre para algo, está fechada, aleluia, glórias, mas eu acredito que Deus vai iluminar a tua cabecinha, aleluia, e vai te mostrar algo, aleluia, na tua mente e no teu coração, aleluia, para a honra e glória do nome dEle, aleluia, glória a Jesus. Ana estava com a madre fechada, não podia conceber, mesmo, aleluia, conhecendo o varão homem, que era o seu esposo Eucana, mas não conseguia engravidar, mas a sua, aleluia, glória a Deus, a Bíblia vai dizer, a sua competidora, né? A outra esposa do seu marido conseguia conceber, né? Deixando-a irritada, né?
Mas mesmo que Ana não conseguia lhe dar filho, Eucana, aleluia, pendia mais para Ana, glória a Deus, porque nós sabemos que quem mais Deus perdoa, aleluia, porque, né, quem pecou mais, quem mais Deus perdoa, né, mas não vem um caso essa questão de quem mais Deus perdoa é quem mais peca, né, glória a Jesus, porque tem pecado para ser perdoado, e aqui entre nós, quem que não tem pecado, né? Glória a Jesus. Mas a Bíblia não relata o pecado de Ana, porque ela estava estéril, talvez por natureza, mas acredito eu, depois do texto lido, tome no conhecimento, era para a honra e glória do nome do Senhor, né? Glória a Deus. Como também a morte de Lázaro, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Essa doença não é para a morte, mas para que seja manifesta, como foi em Ana, aleluia, como é em nossas vidas, manifesta o poder de Deus, para que o nome dele possa ser glorificado. Ana anualmente ia com seu marido e sua casa, Eucana, Penina e seus filhos, adorar em Siloé, lá onde estava o sacerdote Eli, como lemos. A Bíblia vai dizer no versículo 1, aleluia, que havia um homem de Ramataí, sozinho, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não. Para explicar essa questão, né? Por que que Ana vivia triste? Por que que Ana vivia inconsolável, né? Chorando, aleluia, porque não podia ter filhos. E a sua competidora, né? Aquela que seu marido escolheu, aleluia, para ser a sua adversária, a segunda conseguia ter filhos, aleluia, glória a Deus. Por isso ela chorava. Então, uma vez que, em um ano, Ana vai dizer, certa vez por ter comido e bebido em Siloé, quando eles foram para adorar e sacrificar a Deus, por causa dos seus pecados, que era comum em Israel isto, pois já havia ali a tribo de Levi, né? Qual foi separado os sacerdotes, que cuidava das condições e ofertas, dízimos, para a casa do Senhor, que antes eles moravam em tenda, né? Certa vez por terem comido e bebido, Ana se levantou quando o sacerdote ali estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, né? A Bíblia diz aqui como foi o voto de Ana, né? Aleluia, como ela pediu ao Senhor. Glória a Deus. Em seus sentimentos ela estava amargurada, né? E chorando muito. Glória a Deus. Senhor dos exércitos, né? Porque nesta época que o Senhor se apresentou a Israel, lá no Egito, como Senhor dos exércitos. Esse é o nome de Deus conhecido a Israel naquela época, né? Se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e olhar e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalhas. Ana continuou a orar diante do Senhor. E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém, não se ouvia voz nenhuma. Por isso ali pensou que ele estava embriagada, meus irmãos, aleluia. Aqui já se vê, né, meus irmãos, como um narizeu de Deus, né? Samuel tomava bebida vinho e nem cortava ali o cabelo, né? Se tornava narizeu, nazireu, glória a Jesus, né? Nazireu de Deus, o homem, aleluia, separado, né? Glória a Jesus. E Ana continuou aqui no versículo 12, a oração de Ana, né?
Glória a Deus. Está vendo que Ana só movia os seus lábios, mas não falava a palavra nenhuma. Em seu coração ele falava com Deus. Deus ouviu a oração de Ana em seu coração? Ouviu? Sim. O sacerdote observou os seus lábios, entendeu diferente, né? Achou que ela estava embriagada, né? Achou que ela estava bêbada, aleluia, como Deus vai dizer, que a própria Ana diz, não tenha tua serva como uma ímpia, né? Glória a Jesus. O sacerdote ali entendeu que ela estava embriagada, que ela estava, aleluia, sobre poder do álcool. Naquela época, quer dizer, estava com sua mente, o que o álcool faz, né? Faz com que você perca o equilíbrio, né, do seu corpo. Desbambeia, cai, né? Não sabe, fica tagarelando, falando coisa com coisa, as coisas não batem, mente muito, né? Só Deus sabe, né, como é a vida de uma pessoa refém do álcool, né? Glória a Jesus. Que o Senhor possa entrar na vida dessas pessoas dependentes do álcool, né? E restaurar, né, a saúde mental, aleluia, glória a Jesus, e que Deus possa conceder a eles, né, esse voto que só Ele mesmo, às vezes, né, pode fazer na vida deles. Então, por isso, ele pensou que ele estava embriagado, ele disse, Eli toma fala, aleluia, ali, até quando você vai ficar embriagada, trate de ficar longe do vinho, distante. Porém, Ana respondeu, quer dizer, ela estava no seu direito, né, aleluia, ali, porque ela não estava embriagada. O profeta tinha dito algo que, o sacerdote tinha dito algo, aleluia, glória a Deus, que não condizia com a situação dela. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense, esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim, glória a Deus, até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, o sacerdote disse para ela, vá em paz. O Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Pelo menos nessa parte ele acertou, né? Aleluia, glória a Jesus. Vá em paz. Interessante a colocação, né? A colocação aqui é que é linda, né, meus irmãos? Que o sacerdote diz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E que o Deus de Israel, esta noite, lhe conceda o que você pediu. Glória a Jesus. Deus, rei da glória. Ana respondeu a Eli, o que eu posso encontrar favor aos seus olhos, quer dizer, graça, né? Aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, o seu semblante já não era mais triste, quer dizer, alguma coisa já estava diferente nela, já não estava mais como antes. Glória, ela já se alimentou, né? Já comeu algo. Eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa. Eles moravam lá em Ramá, como Samuel até mesmo, até o dia que morreu, lá também habitava. Não saiu de Ramá, só não nas missões que Deus, né, o enviava. Lembra lá em José, lá, aleluia, quando ele foi lá em José ungir Davi, era assim que Samuel vivia, né? Só saía de Ramá, e olha que qualquer um que passasse nos termos, não tem a pista de presidente Dutra lá, passasse alguém ali nos termos de Ramá, era tomado pelo Espírito Santo de Deus e começava a profetizar. Aleluia, glória a Jesus, a presença, a obediência, aleluia, que aquele homem tinha para com Deus, o nosso irmão, aleluia, conservo de Deus, Samuel, meus irmãos, glória a Jesus. Eles voltaram para Ramá. Eucana entrou-se, né? O texto vai dizer, claro, aqui outras questões, né? Mas todos nós, como somos adultos, conhecemos a questão, né? Eucana entrou-se a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e passou. Ana ficou grávida
E passando o devido tempo, quer dizer, 9 meses, teve um filho, e que deu o nome de Samuel, pois dizia, né, do Senhor o pedi, né. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirma a promessa que você fez. É interessante o poder que as mulheres tinham nessa época com os seus filhos, os seus maridos, né? Glória a Deus, não questionava, né? Que o voto de Ana foi que lhe concederia ao Senhor. Né? Seria do Senhor todos os dias. E o interessante é que a mãe profetizou, né? Sobre a vida do menino. Seria do Senhor todos os dias da sua vida. Samuel, todos os dias que ele viveu, respirou sobre a face da terra, ele servia ao Senhor. Aleluia. Glória. Ele não fez ídolos. Está vendo, meu irmão? Que o verdadeiro homem, a mulher de Deus, ele não se desvia. Glória a Deus. Ele não fez, aleluia, o que os outros fizeram. Era diferente. Glória a Jesus. Tanto Deus e o homem completo, por assim dizer. Quando falamos em sacerdócios, né? Servir ao Senhor. Glória a Deus, o povo vinha a ele, e ele ia a Deus. Deus vinha a ele, e ele ia o povo como profeta, né, meus irmãos? E como juiz, o povo vinha com suas causas e julgava, como Moisés também. Glória a Jesus. Você vê que o ministério de Samuel foi completo, né? Glória a Deus. Entre sacerdote, profeta e juiz, meus irmãos. Glória a Deus. A cena ficou em casa, até que depois de ter desmamado, levou consigo com uma novilha de 3 anos e uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siloé. O menino ainda era muito pequeno. Depois de ter sacrificado o vinho, a novilha, levaram o menino a Eli. Ana disse: meu Senhor, está certo como você vive, eu sou aquela mulher que está aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era para este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrega ao Senhor por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. E Ana ficou muito contente, filho de Deus, né? Depois de Samuel, ainda teve mais 5 meninos. Está vendo? O cântico dela vai dizer que, aleluia, Deus cessa aquela que antes faria, né? E agora estava fazendo com que aquela que antes era envergonhada, aleluia, glória a Deus, habitasse em família. No total, Ana teve 6 filhos com Samuel, né? Doado ao Senhor. Glória a Deus. Porque quando nós pedimos a Deus algo, a Bíblia vai dizer que Ele nos dará além daquilo que nós pedimos ou até mesmo possamos imaginar na nossa míope mente. Glória a Jesus. Para os nossos dias atuais, que muitas das vezes estamos nós, aleluia, a orar a Deus, nem palavras temos. Aleluia, choramos, quer dizer, aleluia, nos derramamos, aleluia, na presença de Deus. Glória, mas, interessante, a voz do coração da gente não cala. Davi vai dizer que enquanto eu dormi, o meu coração me ensinava, enquanto Davi tentava, o coração dele ensinava, o Espírito Santo de Deus, glória a Jesus, o ensinava. O nosso coração não para, mesmo que nós não temos palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. A época, meus irmãos, não era fácil. Em nossos dias atuais também, aleluia, temos esta liberdade, mas nós lutamos contra o inimigo comum, aleluia. Eu encontro mais dificuldade, aleluia, em vencer a mim mesmo do que o inimigo. Glória a Deus, glória a Jesus.
Porque Samuel estava dedicado no templo e nós temos os nossos afazeres. Às vezes nós dedicamos demais e não temos tanto tempo assim. Quer dizer, ele teve o ministério completo. O Senhor, pela sua misericórdia infinita, né, possa nos perdoar, né? Ele conhece o coração de cada um. Até mesmo de Ana. E sem palavras, aleluia, conversou com o Senhor. E Deus ouviu a sua mente, o seu coração, concedendo-lhe o pedido. Não tomou conhecimento o homem do que ela pediu. Aleluia. Mas só foi dito a ela que o Deus de Israel conceda o pedido. Viemos aqui entregar, mas muitas vezes colocamos algo ao Senhor. Às vezes, algo que nós estamos pedindo, viemos ao culto, apresentamos hoje, ou pedimos hoje a Deus, aconteceu lá no começo da semana, aleluia. E aqui está o corpo reunido, a igreja presente, cheia de membros, aleluia, glória a Jesus. Porque sabemos que a Bíblia vai dizer que quando entrares no teu aposento, ora o teu Pai também, aleluia, que te ouve, em silêncio te abençoará, né? Aleluia, glória a Jesus. Como está escrito que a oração do justo podem ser os efeitos, meus irmãos. Há uma camada de céus e Deus tem feito a nossa oração subir, né? Graças a Deus. Glória a Jesus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, continuava a vida, aleluia, dos israelitas anualmente a fazer. Porque tem pessoas muitas das vezes que recebem a bênção. O que ela faz? Aleluia, corre para o outro lado, só Jesus, né? Glórias. Não, anualmente, quando Ana recebeu, anualmente eles estavam lá. Como hoje nós temos 3, está vendo que quem sabe, numa passada de porta dessa aí, aleluia, não seja a tua noite, do Senhor conceder a tua vitória. Não deixa apenas mínimos detalhes de uma vida, que deixa para amanhã o que dá de fazer, mas não podemos deixar de faltar, aleluia, é na adoração para Deus. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Meus irmãos, Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Se Ele quiser te enriquecer, Ele enriquece. Aleluia, glória. Mas talvez se Ele te dá riqueza, aleluia, você não agradece a Ele. Glória a Jesus, vai para outras partes, vai fazer outras coisas, aleluia. É por isso que Deus sabe o desejo do nosso coração, da nossa mente. Aleluia, por isso que é bom nós orar pedindo sempre, Senhor, me dá a sua porção. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Mas que eu não saia da tua presença. Porque direito já temos a vida eterna, meus irmãos. Por que eu falo isso? Samuel, aleluia, morreu farto de glória a Jesus. Viveu muito, graças a Deus. E o interessante é que as pessoas às vezes que os seus filhos não serviam ao Senhor. Eram filhos de Belial. Meus irmãos, aleluia. Nesse tempo da lei, eles não serviam a Deus. Filhos desse homem tão cheio de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que cada um dará conta de si mesmo naquele grande dia, do que tu fez, o que tu deixou de fazer. Deus sabe, eu não sei, e nem quero tomar esse conhecimento, porque eu não quero, aleluia, que minha cabeça fique mais branca, que já está ficando. Cada um também, né? Mas vocês vão ver ela branca, em nome de Jesus, porque eu tenho e vocês têm esta promessa, que veremos os filhos dos nossos filhos. Oh, maravilha, né, meus irmãos? Mas que o Senhor interrompa a nossa vida, importa é que um dia nos veremos lá na glória. Meus irmãos, o bom é que um dia veremos aleluia, Samuel, lá na glória, nosso pai na fé, Abraão, Jesus, aleluia, glorificado.
Então, meus irmãos, vale a pena. Você acha que Samuel também, aleluia, não teve? Aleluia, não temeu, por assim dizer. Não teve as suas dificuldades. Ainda mais que onde ele está, tem pessoas muitas vezes que queixam por estar numa família entre pessoas difíceis. E Samuel está aqui em outra família, aleluia. Mas o propósito dele que era diferente. O propósito dele servir a Deus independentemente do que estava acontecendo ao seu redor, meus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Dependendo do que está acontecendo, é difícil habitar ou viver com isso. Qual é o teu propósito? Oh, glória, aleluia. Nós aprendemos a orar em língua no Espírito, para que seja situações que às vezes nós queremos que as pessoas mudem, mas quem tem que mudar é nós. Aleluia, glória a Jesus. Né? Tudo para a honra e glória do nome de Deus. Em nome de Jesus, nós somos né? Esta é a mensagem, meus irmãos. Deus colocou em meu coração esta noite para dividir, compartilhar com os irmãos na presença do Senhor nessa casa de oração. Então vamos ficar de pé para orarmos. Deus, glória a Jesus. 20 pessoas atualizado aqui, 30 pessoas, né, na live. Vete, Dida, Aderlan Mendes, Marcos, Branca, aleluia, e muitos outros que o Senhor vai tocando, né? Aleluia, para acessar. Vamos, fecha os teus olhos, aleluia. Às vezes só os nossos lábios vai bagunçar, né? Como diz nosso pastor, glória a Jesus, mas o coração vai ter uma voz, o coração vai ter uma voz. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, Pai, de todas as coisas, a Ti agradecemos por este culto, por todos que estão na live. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai amado, o nosso povo, que amanhã começa a final de semana, Senhor. Traz as bênçãos, as mãos dos teus servos e tuas servas, Senhor, de aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho, possa ser tocado, Senhor, pelo teu bom e santo Espírito, ó Pai, mas sabemos que a tua palavra é livre, linda, Senhor, e mais atual do que as notícias do dia de amanhã. Pai Santo, Pai bendito, é em nome de Jesus que nós te pedimos, porque Ele disse que tudo o que pedires em meu nome será concedido. Foi concedida a tua serva, Senhor Pai amado, os seus votos, as suas petições. Ela também foi fiel a honrar, Senhor, ó Pai amado, o voto que fez. Pai Santo, apresentamos, ó Pai amado, a parte desta obra financeira, que o Senhor possa estar tomando caminho nos corações dos seres humanos, que nós cremos que o Senhor, aleluia, Pai amado, Pai bendito, é um Deus, aleluia, do impossível, Senhor nosso Deus amado, Senhor Deus bendito. Estamos gratos pelo dia que passou, pela refeição. Guarda nosso lar, Senhor, guarda os nossos irmãos em Cristo e também biológicos, Pai amado. Seja feito a tua vontade, Senhor. Sabemos que sem ti nada somos, estamos dependentes, ó Pai amado. Aleluia, porque que tudo que há em mim, Senhor, possa ser para o teu louvor, Senhor. Usa minhas mãos, ó Pai amado. Usa, Senhor, os meus pés para ir até alguém levar o teu evangelho. Usa os meus lábios para falar das tuas grandezas. Usa o teu servo, a tua serva, Senhor, ó Pai amado, para sair daqui revestida, Senhor. E com um cântico novo, como Ana, Senhor, ó Pai amado, cantou um cântico de vitória. Muda, Senhor, ó Pai amado, renova, transforma, cura, salva e liberta. É no nome do teu Filho Jesus que estamos aqui, ó Pai amado, Pai bendito, pedindo, estamos evocando o Senhor enquanto se pode achar, estamos buscando enquanto o Senhor está aberto, Pai. Oh Deus, Deus amado, Deus e Pai do nosso bendito Senhor Jesus, já podemos, Senhor, nos alegrarmos, Senhor, porque a tristeza foi embora, Senhor, a tua palavra, Senhor, ó Pai amado, está no lugar, Senhor, das nossas vidas centrais. E assim te agradecemos por tudo, no nome do teu Filho Jesus, que é bendito e que reina para todos sempre. Amém.
Vamos terminar com a bênção apostólica, meus irmãos. Que a paz de Deus, o seu amor, o cumprimento da sua palavra em nossas vidas. Deus seja louvado. Amém.